Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a essa aula em que eu vou conversar com você sobre como trabalhar melhor sem perder a saúde mental e sem entrar em burnout. Nós vamos falar sobre o que é esse tal de burnout, quais são os erros comuns que levam a ele, quais são os princípios para evitar o burnout, como fazer tudo isso sem perder produtividade. Se você não me conhece, eu me chamo Henrique, eu sou psicólogo da Eureka. Nem todo mundo sabe disso, a Eureka também entende bastante sobre burnout, porque a gente trabalha muito aqui na Eureka, tá? Vou ser sincero com vocês. Vamos definir então o que é esse negócio de burnout que eu fico falando? Uma outra tradução de burnout é simplesmente dizer que burnout é um tipo de estresse crônico. É um estresse crônico relacionado ao trabalho. Quando eu digo estresse crônico, eu quero dizer que o estresse, ele não é um estresse agudo. O contrário de crônico, você sabe, é agudo. Então, um estresse agudo é quando eu tenho um período de um evento, um trauma que gera um pico de estresse. O estresse crônico, ele não é tão elevado, mas ele é alto ainda e ele se mantém. Então eu tenho várias semanas estressantes, vários meses estressantes relacionados ao trabalho. Chega um ponto que é o ponto de virada, a gente pode chamar de ponto de virada, em que você entra em burnout. Burnout, em inglês, significa como que quando você acende uma vela e acaba a chama. Burn é de queimar, né? E burnout significa você queimar o que sobrou do combustível, entendeu? Você tá sem combustível, você queimou a saúde mental que você tinha ali. Você tem que entender que o burnout ele é altamente associado à depressão. Então, burnout é aquela sensação de esgotamento após semanas ou meses de estresse crônico relacionado ao trabalho. Burnout é muito parecido com depressão. Como que fica uma pessoa com burnout? Quais são os sintomas que ela sente? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que, na verdade, o burnout ele tem fases. O burnout tem fases. Na verdade, ele tem 3 fases. E aí você vai entender prestando atenção aqui na minha explicação. Na primeira fase, na fase 1, é a fase do tá difícil, mas eu dou conta, tá? Essa fase 1 é o primeiro passo na direção do burnout, em que você percebe que está sobrecarregado, com muitas tarefas de vários lugares. Todas as tarefas parecem urgentes, mas você diz assim, não, eu dou conta sim. Esse é o momento em que você começa a sacrificar outras coisas da sua vida para ter tempo para o trabalho. Você para de, daqui a pouco, dormir tanto, ver os amigos, você para de fazer exercício físico e você ainda se sente energizado, porque você está fazendo muita coisa, você está riscando muitos itens da lista. Mas aqui, o que você está fazendo? Sacrificando coisas. O primeiro comportamento é que você começa a sacrificar tudo para trabalhar mais. Beleza? Aqui você ainda não sente os sintomas reais do burnout. O que acontece é que você começa a dormir mal, então o seu sono já é afetado. Mas você ainda não está naquela fase depressiva do burnout que você começa a sentir desânimo e falta de energia para o trabalho. Essa fase ainda não chegou. Agora sim começa a fase 2. Qual que é a fase 2? A fase 2 acontece quando você já abriu mão de bastante coisa pro trabalho, né? Só que agora você começa a sentir os efeitos daquilo. Então, você em vez de dizer tá difícil, mas eu dou conta, você diz tá horrível, mas eu tenho que continuar. Aqui você nem diz que tá difícil, está horrível, mas eu tenho que continuar. É aquele momento em que você já está sentindo alguns dos sinais de depressão. O seu sono está bagunçado. O seu apetite começou a mudar. Observe aí se você não começou a comer menos ou a comer mais. O apetite, ele sempre vai variar para cima pra caramba ou para baixo pra caramba. Você se sente muito sobrecarregado. E aí é que começam a aparecer os sintomas de depressão, como eu falei, o apetite, a energia,
E aqui você começa a ficar mais exausto, tá? É nesse momento que você começa a comentar com as pessoas que você está precisando tirar férias. Você começa a rir menos no trabalho, se divertir menos. Você começa a prestar menos atenção quando as pessoas conversam com você, porque você está sempre pensando na próxima tarefa. Putz, eu tenho mais um negócio para fazer. Eu tenho mais um negócio para fazer. Ou seja, as pessoas começam a ver que você está distraído. E você está distraído porque você sente que não tem tempo para nada. Só que acontece, você fica mais distraído e mais irritado, e você começa a fazer as coisas com uma menor qualidade também. Qual que é a fase 3 do burnout? A fase 3 do burnout é quando você finalmente tem o que a gente chama de ponto de virada ou um ponto de crise, certo? Que é, não consigo mais. E esse não consigo mais é justamente como se o seu corpo desligasse. E é nesse momento que você fica em casa porque você não conseguiu levantar da cama. É um momento em que você tem que ligar para o seu trabalho e dizer que você está doente, porque você acordou com dores no seu corpo inteiro, você acordou chorando, você acordou tão estressado que nem conseguiu dormir. A fase 3 é a fase do breakdown, ou a fase do desfacelamento. Você se quebra, né? É um momento de quebra em que você realmente acaba faltando ao trabalho, acaba tendo que ligar e dizer que tá doente, acaba passando o dia inteiro sem produzir nada. É o momento do esgotamento, tá? Uma boa tradução para burnout talvez seja esgotamento. Então, na verdade, para muitas profissões, em algumas empresas, a gente vê que o que acontece não é que eles têm que lidar com alguns burnouts ao longo do ano, mas que a pessoa está presa num ciclo de burnouts sucessivos. Ela acende a vela e esgota a vela. Acende a vela e esgota. Ela enche o copo e sempre transborda o copo. Complicado, né? Agora, como é que a gente faz para sair desse ciclo? 4 erros comuns que geram o burnout. E eu vou explicar cada um desses erros e eu cometi todos esses erros aqui e vocês podem me dizer se se identificaram ou não com eles, tá? Mas vamos lá. Não falar da sobrecarga para ninguém. O que acontece, na verdade, quando você não fala para ninguém, aumenta a sua chance de burnout. Por quê? Porque muitas vezes tudo que você precisava era dividir aquela carga de trabalho com alguém. Ou melhor, que alguém olhasse para você e falasse assim: ei, essa tarefa que você tá levando 3 horas para fazer, dá para fazer em meia hora, sabia? Claro, nem sempre existe esse espaço para você falar com o seu líder. Muitas vezes o próprio líder, que é sobrecarregado, tá? Vamos respeitar, né? O cara também não consegue dizer isso para sua equipe. Mas a gente precisa ser capaz de dizer. Porque a gente vive nessa síndrome do impostor em que parece que só eu tô sobrecarregado. Mas assim que você abre a boca e fala, aquilo se espalha e fica óbvio que tá todo mundo assim e que dá para pensar numa solução para manter a produtividade alta sem sacrificar essas coisas. Agora vamos lá. Segundo erro, ser incapaz de dizer não a oportunidades e pedidos. Vocês não sabem como a sua incapacidade de dizer não pode aumentar a sua chance de esgotamento, de sobrecarga. Eu sempre dou esse exemplo. Imagina que você é um escritor. Vamos ser sinceros, qual que é a grande função do escritor? Escrever, correto? Agora, você tem uma série de livros para terminar. Você escreveu 4 dos 5 livros da série. Todos os seus fãs estão esperando a 5ª edição que vai terminar a sua série e vai levar você para a fama, para o auge da sua carreira de escritor. E aí você vai olhar para a agenda do cara e o que ele faz? 8 da manhã, responder comentários dos fãs no Twitter. 9 da manhã, sessão de autógrafos. 10 da manhã, pesquisar imagens para o jogo de cartas da minha série de livros. 11 da manhã, almoço com o meu editor. O cara passa o dia fazendo coisas que não são realmente importantes, ou que são importantes, mas nunca são tão importantes quanto a coisa que ele mais precisa fazer, que é escrever. Às vezes a gente tem um vendedor na equipe, e o vendedor está sempre fazendo um treinamento, ele está sempre pesquisando referências, mas o vendedor tem que vender.
E aí o que acontece muitas vezes é que a gente não consegue dizer não e a gente se envolve com todo tipo de oportunidade. Ah, alguém queria fazer uma parceria com a nossa empresa. Ah, pode ser, interessante. Ah, alguém queria pedir o teu conselho numa outra coisa lá, você pode ajudar a pessoa? Ah, eu vou ajudar. Ah, tal pessoa queria que você desse uma palestra porque isso vai dar exposição para você. Ah, eu vou dar. A gente diz sim, 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 sim para todas as oportunidades porque a gente tem medo de perder oportunidades e acaba dizendo não para coisa mais importante. Galera, é muito difícil alguém entrar em burnout se a pessoa tem duas coisas. Primeiro, ela sabe o que é mais importante no trabalho dela. E dois, ela faz o que é mais importante no trabalho dela. É quase impossível que uma pessoa entre em burnout se ela sabe o que é importante e ela faz o que é importante. Agora, o que acontece muitas vezes, ela não sabe o que é importante, então ela diz sim pra tudo. E dois, ela não faz o que é importante. Por isso que você dizer não para oportunidades é importante, porque toda vez que você diz não para alguma coisa, você consegue dizer sim para o que mais importa. O terceiro erro que gera burnout é o que eu chamo de relaxar apenas de forma passiva. Na psicologia aqui da Eureka, a gente define dois tipos de relaxamento. Existe o relaxamento passivo e o relaxamento ativo. Como assim? Eu estou falando aqui de lazer, tá? Então talvez até uma palavra melhor aqui seja lazer. Ter apenas lazer de forma passiva. O lazer, o relaxamento, eles têm a mesma função, certo? Se eu preciso contrair um músculo, eu não consigo manter esse músculo contraído o tempo todo. Porque ele vai fadigar e eu preciso soltar aquela fibra para que ela se recupere e possa contrair de novo. Simples, né? É por isso que quando você vai fazer musculação, entre uma série e outra existe o descanso. Muito simples, para que você, na próxima série, faça uma força, um trabalho. Bacana. É a mesma função que tem o descanso na nossa vida. Se você descansa mal, você trabalha mal. Quando você relaxa, ou seja, no seu tempo de recuperação do trabalho, você tem que relaxar de forma passiva e de forma ativa. Os dois. Relaxar de forma passiva é o que a maioria da galera faz. Relaxar é abrir o TikTok e ficar vendo os vídeos do TikTok. É ver uma série no Netflix. É escutar uma música. É pedir uma teleentrega. Ou seja, são coisas que você não precisa fazer nada. Você só precisa ficar parado enquanto aquilo te relaxa, correto? Comer, ver série, escutar música. Geralmente é na frente de uma tela. Esse relaxamento é válido, mas você precisa combinar esse relaxamento com formas ativas de relaxamento. O que é o relaxamento ativo? É você sair para caminhar num parque. É você ir para a cozinha fazer uma receita. É você fazer uma faxina na casa, se você gosta de fazer faxina na casa. É você organizar a estante dos livros. É você passar uma hora conversando com uma pessoa especial. Ou seja, você não está relaxado naquele sentido de que você está jogado numa cama, mas você está relaxado no sentido de que você está desconectando do trabalho e conectando com algo diferente e importante. Às vezes você passar o fim de semana na sua oficina fazendo seus trabalhos de marceneiro é um relaxamento ativo. Ok? É por isso que, se você relaxa só de forma passiva, o burnout aumenta. Querem saber por quê? Porque hoje em dia, no mundo em que vivemos, relaxamento passivo quase sempre significa telas. Você pensa em um relaxamento passivo, cara, quem que realmente vai pra praia e fica sem fazer nada, parado na praia, relaxando de forma passiva? Poucas pessoas. Quem mora perto da praia, mas muitas vezes, quase sempre, relaxamento passivo quer dizer telas. E aí as pessoas ficam grudadas no celular no momento de relaxamento e o que aparece? A notificação do trabalho. A mensagem no WhatsApp no grupo da empresa. A pessoa da empresa perguntando alguma informação para você. Alguém te passando a tarefa da segunda-feira. A gente não consegue se desconectar das telas sem acabar se desconectando do trabalho também. É isso que a gente quer. É por isso que eu preciso recomendar para vocês, façam relaxamentos ativos e não só passivos. Por fim, qual é o quarto erro? O quarto erro
é que você, olha aqui, isso tem a ver com o que você faz durante o trabalho, tá? O quarto erro é usar o seu melhor tempo com tarefinhas. E essa aqui já é uma dica de produtividade que você pode aplicar hoje, tá? O que são tarefinhas, Henrique? Tarefinhas são aquelas tarefas meio manuais que você tem na sua rotina de trabalho. Por exemplo, você tem que organizar uma pilha de folhas, ou você tem que deletar algumas linhas do Excel, ou você tem que postar uma coisa que já está pronta. Essas tarefinhas, né? Ligar para tal pessoa e avisar tal coisa. Tarefas que não exigem toda a sua concentração, correto? Infelizmente, ou por exemplo, abrir e-mail, ficar verificando e-mail. Infelizmente, é horrível, mas as pessoas gastam o melhor tempo delas com essas tarefinhas. Quando eu digo melhor tempo, eu quero dizer o melhor tempo da sua concentração. Você gasta com tarefinhas que não exigem sua concentração. E aí o que acontece? Você acordou, fez o seu café da manhã, foi trabalhar. E para a maioria das pessoas, o período da manhã é o período de maior foco e maior rendimento. Em vez de você pegar a tarefa mais importante do seu dia, colocar ela na sua frente e dedicar ali 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para aquela tarefa, essa tarefa que vai permitir que à noite você vá dormir com a sensação de que você fez algo importante? Não. Você abre o seu e-mail e vai ver se mandar e-mail. Você abre o seu WhatsApp e vê o que pediram, que tipo de tarefinha pediram. Você faz uma lista de tarefinhas em vez de fazer o foco na sua missão, você foca na tarefinha. E agora eu quero, mais do que assustar vocês, dar uma solução, um vislumbre de solução. 3 princípios-chave para você ter funcionários produtivos sem burnout, ok? E eu me incluí aqui como funcionário também, porque na verdade eu sou sócio, mas muito tempo eu fui mais meio que funcionário aqui. Antes de entender os 3 pilares, eu gosto de dizer o seguinte. Você tem que entender, olha como é interessante isso aqui. Você tem que enxergar o seu funcionário, ou você mesmo, como um atleta do trabalho. Mas se você enxergasse os seus funcionários como atletas, por que atletas? Porque você espera deles uma alta performance. Quando você começa a enxergar o seu funcionário como um atleta, ou seja, alguém que eu preciso treinar para garantir uma alta performance, a coisa começa a mudar. Por quê? É aí que vem. Da mesma forma como um atleta tem que ser treinado, seu funcionário tem um momento de treino, que é o trabalho, né? Em alguns momentos, seu funcionário vai ter os momentos de competição, que são o quê? Aqueles momentos em que ele vai ter que dar o máximo dele. Talvez seja aquela semana importante de fazer o pico de vendas, fazer uma ação de marketing, fazer uma revisão em todo o sistema da empresa. Agora, da mesma forma que um treinador cuida do seu atleta, você também tem que cuidar do seu funcionário. Os 3 princípios são o seguinte. Princípio 1. Venham comigo. Princípio 1 se chama priorização radical. Priorização radical significa o seguinte, cara. Eu comentei com vocês que é muito difícil que uma pessoa tenha burnout se há 2 coisas. Se ela sabe qual é a função mais importante dela na empresa. E segundo, se ela está fazendo a função dela mais importante. Agora, se você tem um chefe que não comunica para você qual é a sua função mais importante naquela empresa, como é que você vai saber essa função para, na sequência, fazer essa função? É por isso que, se eu quero garantir que os meus funcionários vão ser muito produtivos, alta performance, mas sem burnout, é a primeira coisa que eu faço. Eu olho para aquela pessoa e eu penso assim, se essa pessoa tivesse que fazer só uma coisa na minha empresa, a coisa mais importante seria o quê? E eu vou sentar com essa pessoa e eu vou alinhar isso com ela. Agora vamos lá. Qual é o princípio 2? O princípio 2 é muito simples. Ele diz que a gente precisa estabelecer a cultura da observação, sinceridade. Isso aqui entra muito no papel do líder. Mas você, como funcionário, pode fazer isso com os seus colegas ou com o próprio líder. Você observa e você pergunta com sinceridade. Se as pessoas não estão se observando e observando os outros, esquece.
todo mundo na sua empresa vai ficar estressado e com burnout. Qual que é o terceiro princípio? Esse aqui é bem importante e vai ajudar com o resto da nossa live, que é o que eu chamo de acompanhamento, claro, externo. Existe um acompanhamento interno que é importantíssimo nas empresas, que é você ser acompanhado pelo seu líder, pelo seu gerente, o gerente ser acompanhado por alguém acima, o gerente ser acompanhado às vezes por alguém mais experiente, mas que também não necessariamente é de um cargo acima. Mas esse acompanhamento interno é importante, mas vamos ser sinceros, algumas coisas não cabem ser resolvidas no ambiente de trabalho. Nem sempre o burnout é só resultado do trabalho, mas muitas vezes é o resultado da vida pessoal do cara que não tá dando certo. De uma relação difícil de entender entre o trabalho e a vida pessoal. Mas, sendo de dentro ou de fora, está impactando no trabalho. É por isso que, se você enxerga o seu funcionário como um atleta, você vai saber que, ele tá indo bem no treino, mas ele começa a ir mal no treino, e você vai conversar e você não vai só perguntar pra ele se ele tá sobrecarregado ou não tá, se ele tá fazendo a coisa mais importante ou não tá, você vai perguntar pra ele de tudo. Você vai olhar pra ele e perguntar assim, como é que tá a sua vida? Porque todo mundo sabe que se de manhã, antes de sair pro trabalho, você brigou com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, ou você teve uma discussão horrível com seu pai no telefone, você não vai trabalhar bem. Mas e aí? A empresa vai olhar pra você e o seu chefe vai ficar conversando sobre a sua relação com a sua mãe no meio do trabalho? Talvez, né? Se você tiver uma intimidade, uma amizade, mas não é esse o papel do líder. Ao mesmo tempo, se você não tem alguém com quem conversar isso, o burnout vai acumulando. É aquela chama que vai surgindo, você não apaga e vira um incêndio. A minha mensagem principal aqui com esses princípios é dizer para vocês o seguinte. A vida do trabalho, especialmente quando a gente está falando em empresas, ela não é simples. Porque nada que envolve seres humanos é muito simples. Especialmente se a sua empresa exige que aquele cara esteja totalmente presente ali, de corpo e alma, fazendo um negócio pela empresa, você vai ter que tratar o corpo inteiro e a alma inteira do cara. Se você quer que seu funcionário esteja de corpo e alma ali, você vai ter que ajudar ele a cuidar do corpo e cuidar da alma. Esse que é o dilema da coisa. Eu adorei dar essa aula para vocês. Espero que vocês tirem coisas muito práticas daqui, que vocês se observem mais, sejam mais sinceros também na sua convivência dentro da empresa, observem mais, sejam radicais com as suas prioridades e não pensem que trabalhar bem é só uma questão de trabalhar bastante. E nem que trabalhar bastante é errado, mas sim que o melhor funcionário é aquele que sabe o que é importante e faz o que é importante. Muito obrigado por todos vocês. Um beijo. Para saber mais da terapia corporativa da Eureka, dá uma olhada aqui embaixo. Tá bom? Tchau, tchau, galera!